Boa noite, amados. É um motivo de muita alegria estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor para vocês que me ouvem nesse momento. Aqui é o irmão Cícero, que tem o dom de pastorear pela graça de Deus, o dom de pastorear o rebanho do único pastor que é Deus. E eu quero trazer uma mensagem nesse momento para vocês que está em Isaías, no capítulo 30, no versículo 1. Meus amados, eu quero dar um tempo a essa mensagem que é: a única cobertura que temos é a de Jesus Cristo. Tema da mensagem: a única cobertura que temos é a de Jesus Cristo. Por que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração? Porque hoje nós analisamos que muitas pessoas andam atrás de coberturas que não é de Cristo, que não é de Deus. E se você tem uma Bíblia nesse momento, abra esta palavra e examine o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 1. Está escrito assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então nós estamos numa época em que as pessoas, infelizmente, já não examinam mais a Bíblia. Quando o Senhor disse assim, examinar as Escrituras, Ele não manda ler, Ele manda examinar as Escrituras, porque contém nelas a vida eterna. Mas as pessoas hoje em dia já não examinam mais a Escritura. É por isso, meus amados, que nesse momento eu quero fazer você pensar comigo no Evangelho. Eu quero fazer você, servo de Deus, refletir o que a palavra diz. Porque a Bíblia é clara que diz que no final dos tempos haverá falsos profetas. E hoje muitas pessoas têm se intitulado coberturas. Inclusive muitas vezes ameaçando as pessoas dizendo: se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, você está perdido. Mas eu lhe convido, venha ficar debaixo de uma única cobertura espiritual que temos, que é a cobertura de Jesus Cristo, quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e nos purificou de todo o pecado. Então o Senhor nessa palavra me diz: ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim. O que é tomar conselho do Senhor? É andar de acordo com a palavra de Deus. Essa palavra que diz claramente, lá em Hebreus 1:1, que antigamente Deus falava pelos profetas, hoje Ele fala pelo Filho, o verbo que se fez carne. Essa palavra é a profecia de Deus para os nossos dias. Então, meu amado, tome o conselho da palavra, examine a palavra que também diz que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. A única cobertura que você tem que querer para a sua vida, a cobertura que realmente te protege, que realmente te purifica, é a cobertura do sangue de Jesus. Que você pode ver que desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles tentaram se cobrir com uma cobertura, fizeram para si aventais. Mas o que Deus fez? Deus viu que aquele avental não era de forma alguma o necessário, nem razoável, e nem jamais cobririam eles. Então Adão e Eva tentaram fazer folhas, tentaram fazer aventais de folhas. O Senhor então mata um animalzinho, e com a pele daquele animalzinho, certamente um cordeiro, cobre Adão e Eva. E aquele animal, quando foi morto, ele derramou sangue, representando ali o sangue de Jesus, como diz João Batista, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eu te convido, não fique debaixo da cobertura de apóstolo, até porque hoje em dia não tem mais apóstolo. Apóstolos foram aqueles 12 do Senhor, foram os fundamentos, e fundamentaram a igreja numa rocha chamada Jesus Cristo. Mas infelizmente, meus amados irmãos, as pessoas não têm pensado, não têm analisado o que o Evangelho diz. E o Senhor diz: ai daqueles que ficam atrás de cobertura que não é do meu Espírito. Eu te convido, fique debaixo dessa cobertura do Espírito do Senhor,
que lá em Romanos 4:7 diz que o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado. Eu gostaria que você analisasse a palavra de Deus também lá no livro de João, que diz que o sangue de Jesus nos purifica. Então fique debaixo dessa cobertura, que é a cobertura de Jesus. Ande no conselho da palavra. Em nome de Jesus, examine como os crentes de Bereia, que quando Paulo pregava a palavra, quando eles chegavam em seus lares, eles examinavam para ver se era daquele jeito. Meus amados irmãos, nós estamos numa época em que as falsas profecias, os falsos pastores têm tentado acabar com o Evangelho de Cristo. E eles têm pregado o Evangelho de serpente, o Evangelho de Satanás, que é o Evangelho da mentira. Nós temos que estar dentro da palavra de Deus por completo. E um texto desse eles não gostam de mostrar. Eu quero te dizer, não fique debaixo da cobertura do irmão Cícero. Não fique debaixo da cobertura de nenhum apóstolo, porque essa cobertura pode cair, que nem já caiu. Mas fique debaixo da cobertura de Jesus Cristo. Que debaixo da cobertura do sangue de Jesus, certamente jamais você cairá, mas você alcançará a vida eterna. Eu te convido, dá uma olhada no capítulo 30, versículo 9, desta mesma palavra, quando o Senhor vem dizer assim: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos profetas, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, diga coisas aprazíveis, e veja para nós enganos. Então nós estamos numa época que as pessoas não querem que pregue o Evangelho bíblico, mas que apenas a gente fica dizendo coisa aprazível para elas. Como que é isso? Você pode ver que tem até jargões repetitivos. Hoje Deus dá a sua vitória, nunca mais sua vida será a mesma. Olha para o irmão que está do teu lado e diz que é bom te ver aqui. Irmãos, isso não é Evangelho, Evangelho é Bíblia, é mensagem da cruz. Quando o apóstolo Paulo diz que os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas ele prega Cristo crucificado. Hoje muitos buscam sinais ainda, sendo que sinal era para Israel, não era para a igreja. Por isso o Senhor diz: Tomé, bem-aventurado é aqueles que não vê sinal, mas crê. Você está crendo porque você vê. Irmão, pare de querer ver, creia na palavra do Senhor, creia na mensagem da cruz. E eu digo para você, em nome de Jesus, na autoridade dessa palavra, hoje muitos buscam sinais, muitos buscam apenas prosperidade, mas eu continuo levando a mensagem da cruz, eu continuo pregando a Cristo crucificado, porque Cristo, antes da cruz, ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, mas depois da cruz, ele veio para a igreja. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra. Meus irmãos, não fiquem querendo ouvir apenas palavras e visões, palavras aprazíveis, mas queiram ouvir o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, que disse que todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Receba essa palavra, fique debaixo da cobertura de Jesus Cristo, porque certamente você será protegido. Fique dentro do Evangelho de Jesus Cristo, leia essa palavra, examine e não aceite enganação. Não aceite, meus irmãos, porque o Senhor vem dizer: sai dela, povo meu. Se você está na mentira, se você está na falsa religião, se você está nesses lugares de pregadores que quer não o bem das pessoas, mas os bens, sai em nome de Jesus dela, povo meu, e abraça essa verdade, abraça a verdade de Jesus, que esta verdade certamente, meus amados irmãos, vai te libertar, porque assim diz a palavra: conhecereis a verdade, e esta verdade vai te libertar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você está ouvindo, meus amados irmãos, esse Evangelho puro, o Senhor te convida, fique debaixo da cobertura de Jesus Cristo. Você está nesse site, crescendo na palavra, e eu quero dizer que nós não queremos pregar o óbvio, nós não queremos pregar o que a média está pregando, nós queremos pregar a Jesus Cristo, a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Que Deus te abençoe.